E agora vamos direto ao grande debate do dia, que será realizado com a presença dos nossos palestrantes, começando com Marcos Túlio Borges Caetano, Bruno Carneiro e Pedreira, professor Luiz César Drummond e professor Moacir Corsi. Além do nosso convidado, Leandro Olive Pérez, José Leandro Olive Pérez, que é gestor da JP Agropecuária, a qual teve as suas informações apresentadas pelo Bruno Pedreira em sua palestra. Sejam todos muito bem-vindos novamente, agora ao vivo, agradecendo a presença de todos vocês. Bem-vindos. Eu vou só lembrar, antes de iniciarmos com o nosso bate-papo com os palestrantes, que as perguntas só poderão ser enviadas pelo aplicativo. Então, por gentileza, vamos usar o aplicativo. Então, iniciando, agradecendo novamente, nós vamos seguir uma sequência dos debatedores, do início com o Marcos Túlio, nessa sequência, lembrando, assim como nós fizemos ontem, que vocês todos estão muito à vontade para contribuir, trazer algumas outras informações, mesmo que a pergunta não tenha sido endereçada a vocês, perfeito? Então vamos lá, então vamos iniciar, Marcos Túlio, com você. As perguntas estão chegando, nós estamos já captando aqui e fazendo um roteiro. Então a pergunta para você, Marcos Túlio, por gentileza, seria: a arroba produzida na recria do coxo terá um custo maior em relação ao sistema a pasto. No entanto, como conseguir a viabilidade desse sistema de intensificação? Por gentileza. Sim. Bom, isso aí já é meio relativo, né? Por exemplo, o custo da arroba produzida em sistema de confinamento, é claro que ela é maior do que o custo da arroba produzida a pasto. Só que assim, você tem que analisar o cenário como um todo. Num sistema tradicional de recria, falando em águas e seca, talvez essa diferença não seja tão grande. Por quê? Porque você tem um período da seca, os animais vão produzir bem menos ou quase nada, você vai levar os custos aí com a suplementação, e no período das águas, você vai atingir bons ganhos de peso. Então, assim, o pecuarista, para fazer essa conta, ele deve fazer uma média, para começar a simular a recria confinada ou a recria a pasto. Bom, feito essas contas, o pecuarista sabendo para que lado ele vai, a gente tem que procurar a viabilidade do sistema. Como que a gente faz isso lá dentro do confinamento hoje? A gente procura insumos com baixo custo. Hoje a gente trabalha com insumos aí da usina de cana, que é o coproduto aí, a gente utiliza hoje bagaço de cana, e também utilizando uma palha de milho, que é resíduo da sementeira. Então, assim, a gente sempre tem trabalhado em produzir bem com baixo custo. É por aí que a gente vai levando, para tentar produzir uma arroba com o menor custo possível dentro do confinamento, na recria confinada. Perfeito, Marcos Túlio, perfeito. Muito obrigado. Vamos seguindo agora para o Bruno Carneiro e Pedreira. E o Bruno está com o convidado também, Estamos com o José Leandro aqui. Então, Bruno e José Leandro, fiquem bem à vontade também para vocês aí, trocarem essas figurinhas conosco. Já estão chegando as perguntas para o Bruno. E, Bruno, temos duas idênticas aqui, é uma bem curta, e aí eu já vou emendar na próxima, tá? E como vocês estão em dois, nós já vamos fazer a dose dupla aí. As duas perguntas aqui que chegaram se referem muito direta. Vocês adubam os pastos pós-soja, rusizienses, paiaguás, são adubados? Ainda não. Quer começar, Bruno, e a gente passa a bola para o Jefferson, pode ser? Para o José Leandro? Gostaria que o Zé botasse. Acho que falhou um pouquinho a conexão dele aí, Zé. Vamos lá. Ainda não entramos nesse processo de adubação pós-soja, em áreas de pastagem pós-soja. Ainda estamos naquela fase de construção de fertilidade, perfil do solo, trabalhando na produtividade da soja. É uma fazenda que ainda tem espaço para crescimento na produtividade de soja, embora isso tenha aumentado de maneira muito intensa nos últimos anos. E a gente acha que está chegando para o ponto onde essa adubação está no momento de acontecer, né? Sim. Todo o processo de fertilização do solo ainda está sendo feita com a soja, A soja está entrando nessa frente aí para melhorar a fertilidade do solo para as áreas de pastagem, principalmente em área de renovação de pastagem degradada.
embora em áreas de pastagem permanente, a adubação já seja uma prática corriqueira na fazenda. Sim, principalmente as áreas que retornam o gado da integração, nas áreas de pânico, mas em área pós-soja ainda não. Perfeito, ficou bem claro. Eu vou aproveitar, então, como eu disse, e inclusive quem está nos fazendo a pergunta aqui, Bruno e José Leandro, é o nosso palestrante de ontem, é o Jefferson Giacomelli Dias. Então eu vou passar para vocês aqui também de bate-pronto. Ele está perguntando qual a estratégia utilizada durante a transição e saída concomitante das áreas de pasto safrinha. Essa é uma questão, acho que, extremamente interessante, e normalmente é a grande briga em todas as fazendas, né? Essa é uma discussão que a gente sempre faz lá com o Zé, e eu gosto de dizer, antes, inclusive, de passar para o Zé de volta para ele detalhar a estratégia, que esse é um ponto que a fazenda tem que ter claro, e normalmente é um ponto que dá briga quando você tem o gerente da pecuária e o gerente da lavoura. Está sempre querendo a pecuária tomar a área da lavoura e a lavoura nunca quer devolver a área para a pecuária. Eu acho que o Zé tem isso muito equilibrado lá na fazenda, porque existe um entendimento do grupo, né? Existe um entendimento dentro da fazenda de que esse processo ele é um contínuo. O processo está integralizado, né? Mas nós temos uma área significativa, quase 20-25% dos nossos pastos são pânicos, onde esses pastos sim recebem adubações, para que justamente após logo o início da chuva, esses pastos estão aptos a receber esses 30-35% do gado que sai dos pastos convencionais e vão para a área de integração. Então esse retorno é bem sadio, bem tranquilo, desde que você consiga realmente fazer as adubações certas nas horas certas, né? Então o pânico nos auxilia muito, né, nesse retorno do gado da integração. Perfeito. Eu vou só aproveitar, pessoal, pedir para desligarem os microfones, aqueles que ainda não estão, só para melhorar o nosso áudio, e aí que eu for chamando, nós podemos ir ligando. Mas perfeito, deu para escutar, entender perfeitamente. Muito obrigado por essa dobradinha de vocês aí. Eu vou passar, então, a próxima pergunta, bem direta também, para o professor Luiz César Drummond. Professor, a pergunta vem do João Manuel, e ele está perguntando o seguinte, professor: como é que é feita a coleta da água do afluente? Vamos ver se a gente está com o áudio com o professor Luiz César Drummond. Atenção, professor. Professor Drummond, não? Vamos ver se ele está nos escutando. Só faz um sinal, professor, em positivo, se o senhor estiver nos escutando. Estamos com... Enquanto nós estamos melhorando o áudio dele, eu acredito que eu vou passar a próxima pergunta para o professor Moacir Corsi, então, para darmos sequência aqui, enquanto nós arrumamos o áudio do professor Drummond. Professor Moacir Corsi, as perguntas também chegando aqui, e a pergunta que nós gostaríamos de lhe fazer seria: a coleta e a interpretação de informações é importante para a intensificação do sistema. Nesse sentido, quais seriam os principais indicadores na recria superintensificada? Por gentileza. Os ganhos de peso são extremamente importantes, mas isso é a consequência dos fatos. Então, no nosso caso, nós coletamos informações de quando foi adubado, nós temos uma meta para adubação, dias para adubar, ou então condições para se adubar, e isso daí é anotado também. Porque se as adubações foram feitas alguns dias depois da rebrota, a gente já espera que haja alguma interferência no desempenho dos animais. Então, nós temos essa situação. Coletamos e analisamos com bastante cuidado, como mostrei na palestra, a parte da pesagem, que frequência que eles pesam esses animais. E também como que ele usa as informações sobre as chuvas ou sobre as precipitações para a gente ter essa interpretação dos resultados. Então, a observação também lá no campo com relação a como que o animal está saindo dos pastos, como que ele está deixando o resíduo, são informações bastante importantes. O que controla o ganho de peso, na verdade, é a taxa de lotação.
Então, a gente, é muito importante a gente controlar essa taxa de lotação olhando a balança também. Então, você aprende a fazer o manejo olhando como que a balança está acusando ou elogiando o seu trabalho de manejo. Isso está ligado, então, à hora de adubar, hora de controlar a invasora, que hora que ele, as pragas, que hora que ele controla essa praga. Se aparece uma lagarta, ele controla quando a folha está sendo raspada, ou ele controla quando a lagarta tem 1 centímetro, 1,5 centímetros de comprimento. Isso daí faz uma diferença enorme nos resultados. A cigarrinha, claro que você controla a cigarrinha, é quando está ficando a planta amarelada, ou quando tem uma grande quantidade de cigarrinha que você se incomoda, ou é quando ainda ela está na ninfa e poucas ninfas você já controla. Então, são esses dados que aparecem nos resultados e evidentemente, quando são interpretados, eles nos explicam bastante dos resultados que nós estamos obtendo. E a gente observa, através dos dados, que essa situação, ela não interessa, a qualidade, a planta forrageira em si, se é braquiária, se é pânico, ela não interfere tanto nos ganhos de peso, porque a qualidade é muito semelhante dentro dessas plantas. O que interfere muito é como a estrutura da planta é apresentada ao animal. Se a estrutura é ruim, se o animal tem dificuldade de abocanhar a forragem, ela interfere no ganho de peso. E isso daí a balança já acusa rápido. Então, você começa a correr nesses passos, o que houve, o que está vendo para ter esses resultados. Muitas vezes a gente precisa roçar um pasto porque a estrutura está tão ruim que a gente sabe que ele não vai proporcionar ganhos muito bons. Isso são decisões que se faz quando a balança está sendo usada frequentemente. Só para complementar, quando das oportunidades que nós temos, analisando nossos dados, quando o grupo ou quando o pecuarista não coleta dados, ele normalmente ele é muito fácil de sair dos projetos, porque a pressão social sobre a atitude dele de inovar e de fazer a intensificação é muito grande. E como ele não tem dado, ele acaba se sucumbindo pelo fato de ser pressionado pela pressão social ou daquela mesa da cerveja. Então, precisa mesmo ter dado para a gente confirmar toda hora os resultados e ter certeza que está caminhando no rumo certo. Perfeito. Muito obrigado, professor. Vamos tentar restabelecer o contato com o professor Luiz César Drummond. Professor Drummond, o senhor está ouvindo agora? Pode abrir o microfone, professor Drummond. Só abrir o seu microfone, ele está desligado. Desculpa, deu um chute aqui no computador, não sei o que aconteceu, mas consegui voltar. Professor, não, agora tá claro, estamos ouvindo muito bem o senhor agora. Enquanto tivemos essa questão do microfone, já veio mais uma pergunta na carona daquela que nós faríamos para o senhor. Então, a pergunta do João Manuel para o senhor era sobre como é feita a coleta da água do afluente. E aí já o Paulo Ataíde está perguntando qual o tipo de material pode ser usado na coleta da água. Por gentileza, professor. Bom, eu entendo que o pessoal está perguntando sobre a coleta da água no que se refere antes da aplicação, por exemplo. Você tem duas maneiras de interpretar isso, né? Todas essas empresas hoje ela tem um sistema de estabilização desse efluente, tá certo? Então, quer usando biodigestor ou não, esse efluente estabilizado em lagoas ou em biodigestores de lagoas. E aí é aplicado no sistema de fertirrigação por pivô central. O que nós temos que ter cuidado é principalmente com a parte de sólidos, para não haver muito tapamento dos bocais dos aspersores, né? Então, por isso que precisa realmente ter esse cuidado na estabilização. E depois que o efluente é aplicado, uma metodologia muito simples que a gente implantou aqui em 2008 aproximadamente, foi extrator de solução de solo. O extrator de solução de solo ele pode ser instalado em diversas profundidades. Eu normalmente monitoro perfis de 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90 e 90 a 1,20 m. E o extrator nada mais é do que um tensiômetro modificado. Ele tem uma cápsula de porcelana porosa na ponta. Essa cápsula não retém elemento químico. Então, o elemento químico passa a partir do momento que você faz um vácuo ali.
Então, ele atua muito similar ao que a planta faz, porque planta não come, planta bebe. Aí, então, a gente faz esse vácuo aí e com uma seringa e com um tubo desse similar ao que se usa para aplicação de soro em humanos e hospitais, você faz a coleta disso e leva para o laboratório. E são análises relativamente baratas e a gente dosa principalmente nitrogênio, potássio, sódio, os elementos mais móveis. E junto faz análise de solo também para se ter os outros elementos como fósforo, cálcio, magnésio, etc. E com isso você dosa a sua própria adubação e a própria aplicação de cada elemento químico no processo usando balanço de massa. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Vamos voltar lá, Marcos Túlio, com você agora, as perguntas chegando. Tem uma aqui que aborda o seguinte, Marcos Túlio, como deve ser feita a transição do retorno do animal para a pastagem no período das águas? Qual que é a sua experiência com esse desafio? Bom, lá no confinamento, a gente não faz o retorno desses animais para o pasto. Nós fazemos a recria no coxo, posteriormente ele vai entrar numa dieta de terminação, dali ele vai para o abate. Então a gente não tem esse retorno. Se a gente fosse fazer, a nossa maior preocupação seria preparar esse animal para ele voltar para o pasto, tá? O ideal seria planejar uma dieta de transição, uns 20, 30 dias antes desse animal voltar para o pasto. Isso aí porque você tem que adaptar o rumo do animal novamente, então seria uma dieta mais volumosa. Quando ele entrar no pasto, você teria que trabalhar bem uma suplementação, pensando que esse animal, a intenção é manter o mesmo ganho que ele vinha tendo na recria, certo? E seria isso, você trabalhar bem a transição dele do coxo para o pasto e depois tentar manter o ganho que ele vinha tendo na recria. E você tem que alinhar bem a produção de forragem da sua fazenda. Você tem que, na hora que você for tirar esse animal do coxo, você tem que ter uma boa carga de forragem na fazenda para esse animal não ter nenhum problema. Ele ir dali para frente, não voltar, tá bom? Ô Marcos Túlio, mas então vocês nunca chegaram a fazer isso, vocês sempre conduziram de uma maneira direta, eles nunca chegaram a retornar ao pasto das águas, não teve essa experiência? Bom, no início, a ideia era essa, a gente fazer um sequestro, retornar com esses animais para o pasto. Só que o desempenho dos animais dentro do coxo foi tão grande, tão fácil de controlar, que nós abordamos essa ideia na metade do caminho. Então, assim, falou, gente, se está desenvolvendo tão bem aqui, por que a gente vai levar de volta para o pasto? E na época a gente trabalhava com arrendamento, era difícil cuidar, era muita coisa, muitas pessoas envolvidas. A gente preferiu trazer tudo ali para dentro do confinamento, onde já tinha terminação, e dali a gente fazer as recrias. Então, assim, a ideia inicial era essa, mas abordamos no meio do caminho porque foi muito bem o desempenho com ele dentro do coxo, tá? Excelente, obrigado. Vamos lá, vamos passar a dobradinha de novo. Bruno, José Leandro, por gentileza, as perguntas chegando aqui. É uma pergunta mais ampla, Bruno. Qual o protocolo nutricional utilizado na Fazenda Pontal, por gentileza? Zé? Deixa eu voltar à pergunta. Para qual categoria? Ficou bastante amplo. Então, talvez, eu vou deixar com vocês para dar uma pincelada em todas elas. É possível? Então, vamos lá. Durante a chuva, vacada normal com produto de 80 de fósforo. Na seca, em pastos convencionais, com 40, 50 de fósforo, com 20 de ureia. Pós-desmama, trabalhamos a desmama dos machos e fêmeas que vão ficar no sistema, que são desmamados acima de 260 quilos, entra num 0,3%, e da desmama até a recria, que são 90 dias, finalizando no 1% essa desmama e vindo para o confinamento. As fêmeas que entram em reprodução acima de 230 quilos ficam no 1% até acabar a estação de monta dela, a pasto. E as fêmeas amos ficam no confinamento até o abate. Eu acho que essa é a pincelada. E os pastos que ficam em integração ficam em pastos de 80, como se fosse com 10% de ureia. Bruno, quer fazer alguma observação, aprofundar em algum ponto que você acha interessante? Sim. Acho que a ideia é, além da suplementação, né, a gente sempre pensa no protocolo nutricional,
Mas eu gosto sempre de chamar a atenção que uma das grandes características da Fazenda Pontal é que você nunca vai chegar lá e achar boi em pasto sem capim. Então, esse protocolo nutricional, ele é potencializado, ele tem a sua capacidade de expressão, porque na Fazenda Pontal eles têm a capacidade de sempre ter pastos muito bem manejados, sempre tem oferta com pasto em quantidade e qualidade. E por isso, a gente consegue ver a expressão desse 0,3%, desse 1%, e isso acho que é o grande acelerador dessa recria, fazendo com que, né, a gente atinja a idade de abate com esses animais cada vez mais jovem. Esse é o grande, acho que a grande mágica da Fazenda Pontal é unir nutrição a manejo de pasto e fazer com que os processos sejam extremamente acelerados. Bruno, só colocar um parênteses, ele é um suplemento, não é um substitutivo, né? Nenhuma nutrição aqui é substitutiva em cima de pastagem. Então, como o Bruno falou, só para ressaltar, o pasto é cargo-chefe aqui na propriedade. Tanto pastos convencionais quanto pastos de integração. E vocês estão de parabéns, viu? Os números apresentados são extraordinários. Parabéns, é animador ver um projeto como esse de vocês. Parabéns mesmo. Vamos passar, professor Drummond, novamente aqui o Jackson Martins lhe perguntando. Tudo bem, professor? Estamos bem com o áudio agora? Obrigado. Professor Luiz, como é o processado o material do resíduo do confinamento para ser utilizado posteriormente como o adubo? Bom, os projetos que a gente está envolvido, a gente sempre recomenda biodigestores. Tá? Então, na realidade, todo esse efluente do confinamento, e a gente tem trabalhado com confinamento concretado, a Fazenda Boa Fortuna já operando 6.500 animais em confinamentos concretados, com 8 metros quadrados cada um por animal. Isso está em Tocantins, próximo a Pium. E todo esse dejeto é recolhido, é jogado num tanque equalizador. Do tanque equalizador, uma motobomba passa isso por um separador de sólidos. Esse separador de sólidos, nós tiramos a parte sólida, vai para um sistema de compostagem, o líquido vai para os biodigestores para estabilização, depois lagoa. Então, na realidade, esse é um projeto, como o professor Moacir Costa estava conversando com a gente antes, é um projeto altamente sustentável, porque você tem geração de energia para acionamento dos pivôs. A fazenda hoje tem 9 pivôs. Tá? Então, ela tem, são pivôs Valley, são 6 pivôs de 125 hectares, dois pivôs um pivô de 128, um de 150 e mais um agora de 125. Então, na realidade, são 7 pivôs de 125, um de 128 e um de 150 hectares. Esses pivôs alimentam o confinamento. Tá? Então, quem dita a saída do animal do pivô é o confinamento, mas sai em média entre 350 a 380 quilos. Então, no confinamento, esses animais, todo o dejeto desses animais são tratados dessa maneira. Separador de sólido, biodigestor, sólido vai para a compostagem, biodigestor, o líquido vai para as lagoas e das lagoas vai para o pivô e, obviamente, que a gente faz a análise disso para saber quanto que está aplicando e é uma análise aí, no mínimo, bimestral. O ideal é que seja mensal. Perfeito, professor. Outro projeto extraordinário apresentado aqui hoje. Parabéns, professor. Realmente resultados assim que novamente nos animam e mostram que o potencial da nossa pecuária, né? Parabéns. Vamos passar... Só complementando, se me permite, por favor. Nós estamos agora finalizando mais um projeto, tá? Já está em fase de finalização e instalação, no Mato Grosso do Sul. Um confinamento maior um pouco, esse é para 21 mil animais estáticos, também totalmente concretado, com biodigestores e aplicação de dejeto via pivô. Extraordinário. Projeto que é possível replicar no Brasil inteiro, né? Parabéns, professor. Muito bom. Vamos passar agora para o professor Moacir Corsi, uma pergunta, professor, do Rodrigo Menezes. Ele está perguntando para o senhor o que devo observar para a realização de uma pesagem correta dos animais, com relação a horários apropriados e tempo de jejum. Ele novamente parabeniza a sua apresentação. Por favor, professor. Bom, muito grato pela pergunta. A frequência é muito importante, evidentemente existem variações se você não tiver jejum dos animais. Normalmente a gente não considera o jejum, mas faz pesagem muito frequente.
O que é muito frequente? Nós temos um pecuarista que faz essa pesagem a cada giro do animal. Toda vez que o animal faz um giro, num ciclo de pastejo, ele é pesado. Pesagens mensais são muito apropriadas. Pesagens ao redor de 3 a 4 semanas seriam suficientes para a gente obter esses resultados de orientação com relação ao desempenho e à taxa de lotação. Vocês me permitem uma pergunta para o professor Cossi aí para aproveitar, né? Porque o evento digital tem esse problema, né? É a oportunidade da gente estar com o Cossi, igual a gente tem, e sempre vem sendo agraciado com a presença dele nos últimos 4 anos aí, a gente palestrando no evento da Scott, né, pessoal? E dessa vez não vai ser possível. Mas, pessoal, um problema que a gente enfrenta, às vezes, é a resistência do pecuarista a fazer jejum prévio na pesagem. E aí eu estendo aí para os outros colegas aí, para o Bruno, para o Marco e para o Zé Leandro. Qual é a diferença que vocês têm percebido de pesagem com e sem jejum prévio? Ou seja, num processo intensivo igual a gente trabalha, que é um processo de 8, 9, 10 UA por hectare em áreas irrigadas. Então, eu estou falando aí de 10 a 12 cabeças por hectare. Para esses animais depois irem para o confinamento, que hoje se integra tudo. Qual é a diferença que vocês têm percebido entre a confiabilidade de uma pesagem com jejum e sem jejum prévio? Luiz, aí, vamos escutar o nosso guru primeiro, que depois a gente... Luiz, é interessante essa pergunta, e ela já está procurando essa resposta através de câmara tridimensional. Ela está procurando pesar os animais assim que entra ou que sai dos pastejos, através dessas plataformas como a Bosch tem, a Coima tem, etc. Então, o pessoal está preocupado com isso daí, né? Agora, a frequência com que você pesa, evidentemente, que traça um rumo, que traça uma média, né? As variações que podem existir é a capacidade que o animal tem de consumo, né? Se ele está consumindo ao redor de 2% do peso vivo ao dia, você pode imaginar que o período de pastejo de um animal aí, ele se estende aí, talvez por 4 a 6 horas por dia, se tiver num pasto bom, e talvez o dia todo num pasto ruim, porque para ele coletar essa forragem ele precisa gastar muito mais energia, né? Mas no pasto bom ele pasteja 4, 6 horas e vai ruminar. Então, se você fizer essas pesagens sempre no mesmo horário, as diferenças serão devidas à oferta de forragem que está tendo, não necessariamente ao consumo do animal, é a oferta que está gerenciando esse processo. Mas acho que a preocupação já está estabelecida entre as pessoas de que nós precisamos ter essa aferição mais precisa. Mas eu acredito ainda que a frequência, como está querendo fazer as câmeras tridimensionais, ou então está fazendo essas plataformas, Bosch, Coima, etc., é a frequência que está determinando isso, porque eles não estão pesando, evidentemente, em jejum esses animais, mas a frequência faz com que a média seja mais próxima da realidade, do peso verdadeiro. Porque o que preocupa a gente nesses projetos, professor, é justamente o consumo de água, né? Exatamente. O consumo de água é o que mais interfere nesse ganho, né? É fácil, né? Toma uma vida de 30 litros de água e 30 quilos que vai embora, né? Dependendo do jeito que ele está chegando lá. Mas acho que a frequência com que isso é feita, né? Ou será feita, vai eliminando essas variáveis que, de fato, agridem bastante os resultados. Sim, deixa eu só dividir um pouquinho aqui da nossa experiência com a recria confinada, né? A gente sabe que o animal beber uma água ou comer um pouco de ração, isso pode impactar muito no peso vivo dele. Então, assim,
Quando a gente não tinha padronização de pesagem lá no confinamento, a gente saía do céu para o inferno em pouco tempo. Porque se você pegar aí um intervalo mensal, igual a gente pesa todo mês ali, e colocar de 5 a 10 quilos de peso vivo e dividir por 30 dias, você sai aí de um ganho de peso de 150 a 300 gramas, que você pode ter de oscilação nesse período. Então, assim, uma das coisas que a gente identificou que é mais importante nessas pesagens é manter a padronização. Para que isso aconteça, a gente sempre pesa poucos animais e no mesmo horário. Ou seja, logo que amanhece, o sol está nascendo, nós estamos levando os animais para o curral, nós não levamos uma quantidade grande de animais, levamos poucos animais, para que eles retornem para o coxo e voltem a se alimentar. Com isso, a gente tem observado uma padronização e uma constância melhor nos dados que a gente está analisando. Tá? Eu vou só pedir, infelizmente o nosso tempo estourou, mas Bruno e José Leandro, por gentileza, se vocês conseguirem, em 30 segundos, vamos abrir uma brechinha para vocês contribuírem também, por favor. Eu diria muito rapidamente que nas medições dentro daqui da Embrapa, professor Luiz, a gente tem uma variação de 2%, 3%, com jejum e sem jejum, né? Mais ou menos aí do que apontou o professor Moacir. E eu acho que para um produtor que está ouvindo a gente hoje, o importante é ele ter esse número de fato, e aí concordo muito com o Marcos. Defina uma hora que é conveniente para você, que os seus animais estão, né, que não desorganiza demais a sua fazenda, e mantenha este horário, mantenha um formato, não faça um dia de manhã, um dia de tarde, um dia numa segunda-feira, depois no domingo, porque a gente sabe que a fazenda tem uma certa rotina. A gente vem definindo isso num dia específico, num determinado horário, ou com jejum ou sem jejum, as pesagens vão acontecer sempre mais ou menos de um mesmo jeito. Isso vai garantir com que a gente tenha um certo padrão nessa leitura. Perfeito. O José Leandro, quer adicionar alguma coisinha? Vamos lá. A balança, para nós aqui, é sinônimo de amizade, né? A gente vive muito em cima do número de balança, mas não tão focado assim no número, vamos falar no decimal, porque não vai ser 10 quilos ou 5 quilos que vai impactar no nosso sistema, né? Mas eu creio que se hoje o produtor rural, principalmente o pecuarista, não tiver balança na propriedade, não souber o que está acontecendo, ele não pode ser chamado de pecuarista. Desculpa. Perfeito, pessoal. Olha, nós poderíamos ficar aqui bem mais tempo, vocês sabem disso, mas só temos que agradecer muito a todos vocês. Marco Túlio, obrigado. Bruno Pedreira, José Leandro, muito obrigado pela sua participação. Os professores Drummond, professor Moacir Corsi, muito obrigado mesmo, enriqueceram o nosso debate aqui hoje. Muito obrigado. Bom, após esse excelente debate, é hora de aproveitarmos mais um pouco do nosso momento de networking e visitarmos os estandes virtuais. Bom, às 16 horas e 20 minutos em ponto, as trilhas de conhecimento estarão disponíveis para vocês. Não esqueçam de entrar com suas câmeras e microfones desligadas, e só ativá-los, né, quando quiserem interagir com os outros participantes. Tudo bem? Como não temos controle sobre a internet que chega até a ponta final, e temos muitas equipes conectadas nas fazendas onde geralmente a internet não é tão boa, então isso é essencial para que todos os participantes consigam acompanhar e consigam ter acesso ao conteúdo das trilhas e com uma boa experiência. Bom, nos vemos em breve na palestra de encerramento com o deputado federal Alceu Moreira, ele que é presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, e que terá início pontualmente às 17 horas e 50 minutos e acontecerá aqui na plenária. Até daqui a pouco.